Meu pai sempre foi madeireiro. Lá no Rio Grande era associado da Industrial Madeireira, que adquiriu aqui em Cascavel uma área muito grande de terra, mais de 26 mil alqueires, com serrarias, porto de exportação em Foz. E o meu pai foi escolhido para administrar essa empresa. Primeiro ele veio para saber do negócio e tal, depois ele reuniu os associados lá em Caxias do Sul, onde a madeireira tinha sua sede, e disse que o negócio aqui era viável, né? Que podia ser feito o negócio, que era um negócio, a maior transação imobiliária do Paraná naquela época, em 1948. E meu pai retornou para lá dizendo para os associados que era viável o negócio, né? E aí ele disse assim, então a minha missão está cumprida, né? Eu posso voltar para minha família aqui no Rio Grande? Não, eles disseram, você não vai voltar não, você vai para lá. Nós te escolhemos, era uma sociedade muito grande lá, mais de 60 sócios, né? E o senhor foi escolhido para administrar aquela empresa lá em Cascavel. Cascavel, mas eu nunca vi falar em Cascavel, né? Como é que seria Cascavel? Mostraram no mapa um pontinho lá, Cascavel, né? Disse, é lá. Como é que eu faço para chegar lá? Primeiro teve de jipe, né? Depois nós vamos te colocar dentro de um avião em Porto Alegre e já está tudo combinado, vai descer em Cascavel. Eu disse, mas eu não conheço Porto Alegre, nunca entrei num avião, nem cheguei perto, mas botaram dentro do avião e ele veio. Veio parando em alguns lugares para reabastecer e finalmente chegou aqui em Cascavel. O avião desceu na Avenida Brasil, entre a paróquia Santo Antônio e a Camagrilo, em direção à prefeitura. Era um campo de pouso ali da FAB, que descia de vez em quando para pegar o Correio Aéreo Nacional. E aí meu pai se estabeleceu, né? Foi lá para o Rio Grande, veio com um jipe novo, pegou minha mãe e os dois vieram para cá. E a minha mãe, antes de vir, ela quis saber como é que ia ficar a família lá, porque nós todos ficamos lá. Vieram só os dois. Aí o pessoal da diretoria da empresa lá disse, a senhora não se preocupe, dona Emília, que nós vamos cuidar da sua família. Que ela perguntava, mas a minha família como é que fica, né? Bom, se conformaram e vieram para cá. Ah, chegou aqui, minha mãe foi aquela decepção, né? Algumas dezenas de casas velhas aqui, a capela quase caindo, ela era muito religiosa, né? Disse, mas que barbaridade, onde é que nós íamos parar, pai? Aqui é Cascavel, eu tenho que administrar isso aqui, me deram incumbência, né? Aí, então começou a vida em Cascavel. Quando meu pai foi se organizando na empresa, né, serrarias e tudo, a minha mãe já providenciou a abertura da capela, fundou o apostolado da oração, fez construir uma capelinha para fazer a visita naquelas poucas famílias, e assim eles vão levando a vida, né? Eu sempre digo que o pó dessa terra avermelhada foi penetrando fundo nos sulcos faciais deles. E aquele barro, aquela lama nos pés deles, os fixou definitivamente nessa terra. E de fato daqui não saí mais. E o tempo foi passando, e à medida que ia passando o tempo, também nós vamos nos chegando. E terminamos vindo todos para cá, não ficou ninguém no Rio Grande. Aí começou uma nova vida, uma vida de muito sacrifício, mas uma vida que compensou, porque minha família, ela foi como que um baluarte assim nos primórdios de Cascavel nesse desenvolvimento, né? Meu pai exerceu uma forte liderança, inconteste, analisada e contada por todos aqueles daquela época, né? Porque ele era chamado a participar de todos os acontecimentos de Cascavel. Na fundação do Tuiuti, ele doou toda a madeira. Na fundação do hospital, que não tinha hospital, nem médico aqui. Ele socorreu com o médico de Toledo, que era o doutor Ernesto Dalogro, que fazia, às vezes, de médico aqui em Cascavel. Trouxe para cá o doutor Wilson Joffre e deu a ele o hospital, toda a madeira para o hospital, né? Assim, no Tuiuti deu toda a madeira também. No Colégio Rio Branco também ele participou. No Auxiliadora também. A minha mãe, então, reservou uma área para o Colégio das Irmãs, aqui na parte de baixo da cidade, e aquela quadra onde está o Colégio Santa Maria. Toda a quadra foi doada pela minha mãe. Então, essa participação, assim, nos deixou muito alegres, porque quando eles se foram, ficou a lembrança sempre presente daquilo que tanto eles construíram aqui em Cascavel. Mãe, ela não era... Às vezes me pergunto, tem a escola Emília Galafassi, né? Me pergunto, mas então, Dersa, tua mãe foi professora?
Não, minha mãe nunca foi professora. Mal e mal escrevia em português, misturando com italiano. Agora, o porquê da construção desse nome na Escola Emília Galafassi é porque ela ajudou muito o ensino de Cascavel. Ela doou área para a construção do Colégio Santa Maria. Ela conseguiu com o governo do estado, na época em que tinha muita madeira aqui, conseguiu que o governo do estado, num jantar lá em casa, o governador fizesse a doação da madeira para construir o Colégio Auxiliadora. Na catedral também meu pai participou bastante com madeira, doação de madeira, que na época era chamados madeireiros a contribuir. Ele doou madeira também. E assim foi que ele participou sempre ativamente de tudo que aqui em Cascavel acontecia. Ele apoiava o candidato da oposição, ao Nelson Miguel. Apoiava o Tarquínio Joslin dos Santos, né? E correu a eleição, o Tarquínio perdeu por 1 voto, né? Na primeira eleição de Cascavel. Aí meu pai quase quis bater nele, porque ele esqueceu de votar. Esqueceu, não chegou a tempo. Quando ele chegou, ele tinha buscado uns eleitores. Quando ele chegou, já tinha encerrado a votação. Perdeu por 1 voto. Aí começou a vida administrativa de Cascavel, né? Que foi uma luta nos primeiros tempos. Eu não participava assim, ativamente da campanha política. Mas aí quando o Jacis Canagato se candidatou, ele queria que eu me candidatasse a vereador. Meus irmãos também. Eu falei com meu pai disse, olha, eu acho que você tem possibilidade de se eleger. E nós temos aqui, eu participei sempre da vida de Cascavel, dizendo, eu acho que você também pode participar, pode dar a sua contribuição. Só tem uma coisa, dizendo, você não deve se profissionalizar na política. Participa, dê a sua contribuição e deixa o lugar para os outros também participarem. E foi o que aconteceu. Me candidatei, me elegi bem a vereador em 76, depois em 82 me candidatei à reeleição por insistência dos companheiros, principalmente do prefeito Jaci, e me reelegi. E assim foi que no fim de 88, agora parei, chegou, né? Eu fui uma pessoa assim que gostei muito de ser vereador. Eu participei ativamente de todos os movimentos que incluía a Câmara de Vereadores e conhecia todas as escolas. Eu visitava as escolas tanto na cidade como no interior. Então eu acho que eu dei a minha participação e na construção de escolas também. Eu solicitava, sabendo das deficiências que havia poucas escolas e assim as crianças foram surgindo e Cascavel começou a aumentar. Nós tínhamos naquela época 40, 50 mil habitantes e assim cada ano passava 10, 15 mil e tinha que dar sustentação a isso, né? Posto de saúde, escolas, tudo, né? E foi acontecendo tudo assim no desenvolvimento. Cascavel começou a despontar no estado, então a classe política da Assembleia Legislativa foi chamada a participar, né? E alguns deputados apareceram aqui, foi solicitado a eles a emancipação de Cascavel. Assim como Toledo, Guaíra também queriam a emancipação, Cascavel também almejou. Aí então, em 1951, a 14 de novembro de 1951, está aí a data, foi criado os municípios de Cascavel, Toledo, Guaíra, Francisco Beltrão, assim por diante, na mesma data, né? Aí então existe aquela dúvida quanto à data da fundação de Cascavel. Eu acho que uma criança não é comemorada na gestação, e sim no nascimento. A gestação de Cascavel foi em 14 de novembro de 1951. Mas a criação, a instalação foi em 14 de dezembro de 1952. Então eu tenho comigo de que a data correta de Cascavel é na posse do primeiro prefeito, o senhor José Nelson Miguel, em 14 de dezembro de 1952. Aliás, na Câmara nós modificamos aquela data de 14 de novembro de 1951 para 14 de dezembro de 1952.
E depois, alguns anos depois, voltaram para 14 de novembro. Fica aquela confusão, é 14 de novembro, 14 de dezembro. É feriado, não é feriado? Coincide perto na data próxima à proclamação da República. E está essa confusão até hoje. Porque Cascavel realmente nessa época, 90 anos atrás, o que era? Não era nada, tinha meia dúzia de casas velhas aqui na Avenida Brasil, que era a estrada federal na época, né? E não teve assim maior participação de pessoas naquela época, porque não tinha nada a ser feito aqui, né? A não ser essa infinidade de terra coberta de pinheiros e madeiras de lei, né? Estava aí à disposição daqueles que iam chegando. É interessante contar as transformações que houve na Avenida Brasil. No início, era a única estrada que passava dentro de Cascavel, era a estrada estratégica, chamada estratégica, que vinha de Ponta Grossa em direção a Foz do Iguaçu, passando hoje onde está a nossa Avenida Brasil. Era a única passagem da estrada. Com o futuro, aí a Comissão de Estrada de Rodagem fez, na Avenida Brasil, fez um calçamento no centro, ficou com 3 pistas, 2 laterais e a do centro, né? Então, aí já foi uma transformação na Avenida Brasil. Aí a BR foi transferida para 277, chamado 277. Primeiro foi BR-35, quando ainda estava aqui dentro. Depois 277, onde está localizado atualmente. Aí então Cascavel começou a ter um desenvolvimento diferente. E a Avenida Brasil ficou com essa largura de 60 metros. Por quê? Porque a BR não admitia que se construísse dentro da faixa de 60 metros. E nós ganhamos então essa bela Avenida Brasil com toda essa largura, né? Aí então surgiu, na administração do Tarcísio Mion, surgiu um arquiteto, o Dr. Gustavo Gama Monteiro, que quis fazer uma outra transformação na Avenida Brasil. Ele quis fechar aquilo que foi aberto, a parte central da avenida, e excluir da avenida os caminhões. Naquela época havia muito caminhão pesado, transportando madeira, né? E de Toledo, Rondon, passava aqui dentro os porcadeiros, aqueles que transportavam suínos para Ponta Grossa, São Paulo, para os frigoríficos de lá. E houve uma movimentação, então, porque tinha que passar pela Câmara toda essa transformação, e o pessoal, os restaurantes, churrascaria, postos de combustível, não queriam que saísse a avenida, não queriam que saísse a BR da avenida, né? Aí me recordo bem que o doutor Gustavo Gama Monteiro falou o seguinte: olha, se vocês quiserem cheirar perfumes de Paris, toda a vida vocês ficam com a avenida aí com os porcadeiros, viu? Porque eu vou fazer a transformação. E fez realmente, fechou o centro da avenida, fez duas laterais e implantou esses canteiros na avenida que depois, nas administrações seguintes, foram completando. E aí ficou se tornando essa bela avenida e continuamente sofre uma transformação conforme o desenvolvimento de Cascavel. Mas eu acho que a Avenida Brasil está muito bela, viu? Ficou muito bonita. É bom que as pessoas, antes de criticar alguma coisa, eles deveriam falar um pouco das belezas de Cascavel, do que foi feito em Cascavel com o dinheiro de todos, é bem verdade. E por que está falando de alguma coisa, de algum buraco de rua, quando nós temos tanta coisa bonita para falar? A administração, eu acho que está sendo boa, ela vai cobrindo as deficiências de Cascavel, mas é preciso que se compreenda que Cascavel sofre sempre essas transformações, como essa dos ônibus na Avenida Brasil. É uma necessidade. O corte na avenida também, né? É uma necessidade, mas isso com o tempo vai se aparando tudo. Uma vez só existia um semáforo. Foi implantado na rua Castro Alves, esquina com a São Paulo, no Rio Grande do Sul, porque ali tinha rodoviária, né? Até era interessante ver os motoristas que não conheciam semáforo, chegavam ali, davam o sinal amarelo, eles tocavam, voltavam, batiam no de trás, era aquela confusão, até tudo se normalizar. O patrimônio velho eram os terreiros de aforamento, que os títulos eram expedidos pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. O patrimônio velho compreendia a área da 7 de setembro em direção aqui à Paróquia Santo Antônio, em direção aqui à cidade de cada cidade. Eram, se não me engano, 500 hectares que a Prefeitura de Foz do Iguaçu detinha esse patrimônio.
Então era patrimônio velho. Nós, por exemplo, sempre moramos no patrimônio velho de Cascavel. Mas quando da emancipação, aí o Estado ofereceu ao município uma planta da nova cidade, incluindo o patrimônio velho com o novo. Aí foi aberto, então, a Avenida Brasil e todas as ruas paralelas, né? E se deu, então, essa transformação e a cidade se organizou diferentemente do que era no início. Quando nós chegamos aqui, a única capela que tinha era a Capela Nossa Senhora Aparecida, que depois se tornou Santo Antônio. Era uma capela construída pelo Monsenhor Guilherme, que era o que comandava a igreja aqui na região. Em 1935, ele construiu essa capela. Quando nós chegamos aqui, a capela estava quase caindo. Era velha mesmo. Então minha mãe dizia, bom, vocês homens agora têm o compromisso de construir uma igreja nova. Ah, meu pai já teve, obediente como era dele, já pôs em ação as lideranças da época, né? E construir uma capela, uma igreja, então, com 2 torres, né? Sempre ainda com o nome de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque no início não havia padre aqui. O padre que servia Cascavel vinha de Toledo, o padre Antônio Patui. Ele vinha rezar a missa aos domingos. Até quando eu cheguei aqui em 1950, o padre sempre parava lá em casa, né? Ele era hóspede nosso da casa. Aí a minha mãe falou porque ele rezava a missa sozinho, de costa, naquele tempo era tudo diferente, né? A minha mãe falou para ele, Padre Antônio, agora o senhor não vai mais rezar a missa sozinho. O Derso era coroinha no Rio Grande, ele vai servir de coroinha. Então eu fui o primeiro coroinha de Cascavel. Vejam só, né? Em 1950. E aí começou a se desenvolver, quando surgiu o patrimônio novo, já também foi transferida a paróquia. Lá foi criada a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Numa casa de madeira inicialmente, um barracão, depois uma outra igreja, já de alvenaria, e posteriormente, então, o Gustavo Gama Monteiro fez o projeto da atual catedral, que foi construída. E sobre os futebol? E de futebol nós teríamos muito que conversar. Quando eu comecei a jogar futebol aqui, era aqui na Praça de Turvares o campo de futebol. Não tinha cerca, não tinha nada, só tinha 2 traves e era como que um potreiro ali, né? Um gramado muito rústico, cheio de capoeira, de vez em quando nós precisávamos roçar para poder jogar, mas era ali que se jogava futebol, era bem ali. E vinham torneios, né? O Tuiuti, sempre participei do Tuiuti, né? Desde o início. Até, para ilustrar um pouquinho, houve um grande torneio aqui na região. Cascavel, Toledo, Guaíra e Foz do Iguaçu. Eram as únicas cidades que existiam, né? Então, correu o torneio. Na final ficou o Tuiuti contra o ABC de Foz do Iguaçu para jogar aqui em Cascavel. E o campo era ali na Praça de Turvar. Tudo aberto, o pessoal ali ao redor, e veio a partida. O empate para nós chegava, né? E não é que o ABC de Foz fez o gol e estava ganhando de 1-0. E nós precisávamos do empate. E foi, passou o segundo tempo, chegou aos 40 minutos, 45, 50, 55. A 1 hora mais ou menos do jogo, nós empatamos o jogo. Ah, foi aquela confusão, né? Eles reclamaram, empatamos o jogo. Adivinha quem era o juiz da partida? Era meu cunhado Adelar Bertolucci. Fechou o jogo e até essa data para nós empatar. E nós ganhamos o torneio, mas quase bateram nele. Bom, outra passagem interessante se deu em 53. Cascavel assumiu o primeiro prefeito em 52. No início de 53, Laranjeiras do Sul quis homenagear Cascavel pela criação, por ser um novo município, né? Então nós fomos para Laranjeiras jogar futebol, foram as autoridades, prefeito, vereadores, comerciantes, fomos todos lá, né? Foi uma recepção monstruosa na entrada da cidade. Um foguetório que eu jamais tinha visto. Entramos na cidade, aquela homenagem e tudo, né? À noite baile. Depois do baile começou a chover de madrugada. No dia seguinte nós jogamos a primeira partida. Aí veio a notícia de que a estrada estava interrompida. De Guarapuava a Laranjeiras não chegava nada. De Laranjeiras para cá também não saía nada. Porque era tudo desvio, né? Estavam ainda abrindo
a BR, né? Era tudo desvio. Bom, em resumo, nós jogamos 3 partidas de futebol em Laranjeiras e ficamos uma semana lá. Todos lá no Hotel Monte Castelo. Devíamos ter falido aquele clube, né? Porque tudo era por conta deles. Mas nós saímos de lá felizes porque Cascavel foi comemorada lá em Laranjeiras. Nós temos alguma história, né? A primeira história eu conto que a minha esposa, a atual esposa Darlene, ela em 1953, eu estava lá na casa dos meus pais, de repente chegou um jipe. Chegou um jipe levantando pó, que era normal. Desceu do jipe uma moça. Digo, mas eu grudei o olho nela. Digo, mas que moça bonita, né? Foi a primeira motorista de Cascavel. Era motivo de admiração, porque não havia mulher dirigindo aqui, né? Jipe tinha uma meia dúzia de jipe, né? Caminhões tinha bastante. E aí então foi que eu conheci ela, né? E foi levando. E a história do jipe, meu pai sempre teve jipe, né? Porque aqui para se locomover dia de chuva, só veículo com tração nas 4 rodas, né? Até uma ocasião, e esse jipe do meu pai socorria o padre, socorria o delegado principalmente, né? E numa feita o Sandálio dos Santos, que era o delegado, escrivão da polícia, ele foi lá em casa e disse, o senhor podia mandar o jipe pegar uma pessoa que morreu ali na colônia Barreiro, e nós não temos condição, se o senhor pudesse mandar alguém lá. E o pai olhou para mim e disse, vai lá com o Sandálio então buscar esse morto. Bom, eu, Sandálio e um policial, com um encerado velho atrás, né, para trazer o morto, fomos lá, na colônia Barreiro. Chegamos lá, era um poceiro que havia num casebre. O Sandálio abriu a porta, ele estava estendido assim, em vez de fazer uns 8, 10 dias que ele estava morto. Eu olhei para aquilo lá, me senti um mal-estar, era um dia quente, senti um mal-estar e disse para o Sandálio, seu Sandálio, o senhor me desculpe, mas eu não aguento levar esse homem, não. Eu vou voltar e pedir para meu pai mandar outra pessoa. E vim para cá, meu pai mandou um outro motorista lá, porque eu não ia trazer um morto. É a minha primeira grande aventura em Cascavel, hein? Ali conta-se que o Getúlio Vargas passou uma determinada época, não sei se é verídico ou não, e aí foi dado o nome daquele local onde nós jogávamos futebol, Praça Getúlio Vargas. Praça Getúlio Vargas, e Cascavel se emancipou e tudo, então precisava ter um marco, né? E foi construído um obelisco aí, na administração de Alberto Schwartz, construiu a praça e aquele obelisco para simbolizar o primeiro marco zero de Cascavel. E assim ficou sendo o marco zero. Praça do Migrante, na administração do Pedro Mufato, ele abriu um concurso entre os arquitetos aqui do Paraná, só, para que desse um projeto de um monumento em homenagem aos migrantes que aqui chegaram, os pioneiros. Então, 3 arquitetos, Domingos Oba e o Ravache, venceram esse concurso, né? Tinha até prêmio em dinheiro. Venceram esse concurso e deram essa Praça do Migrante naquele estado. Só que construíram, ninguém sabia o significado daquilo, né? E eles explicaram, e eu guardei sempre esse significado, né? Foi tirado, mas havia 2 correntes migratórias. Uma apontando para o sul, a mais forte, a mais comprida, e outra apontando para o norte. As 2 correntes aqui chegaram, quer dizer, os pioneiros do sul, os pioneiros do norte, depois de uma determinada época, os pioneiros do norte, em menor número, é claro, chegaram aqui e se encontraram, havia uma coberta, infelizmente tiraram isso, mas havia uma coberta simbolizando que Cascavel ia dar abrigo a todos que aqui chegassem. E embaixo dessa coberta havia um balcão de concreto, né, com um buraco no centro, simbolizando também que ali teria um fogão que esquentaria a água e o pessoal do sul ia oferecer o que para o pessoal do norte? O chimarrão. E o pessoal do norte ia esquentar a água e oferecer o café para o pessoal do sul. Então as 2 correntes se conheceram ali. Em homenagem aos migrantes que aqui chegaram, foram construídos aqueles 5 blocos de concreto, né, simbolizando aquele maior, a região sul. Depois a região norte, nordeste, sudeste e centro-oeste, simbolizando que aqui os brasileiros tiveram seu encontro marcado. Bom, aí
eu era presidente da Câmara e os vereadores pediram licença que eu me retirasse porque eles iam votar uma matéria de interesse da minha família. Ué, o que seria? Aí eu me retirei, né? Depois de 1 hora, mais ou menos, eu retornei lá, aí eles me mostraram a lei criada, denominando de Florencio Galafaz essa praça ali em homenagem ao meu pai. E ela foi inaugurada em em 14 de novembro, naquela época, 14 de novembro de 1977, nos 25 anos de Cascavel. Eu diria para a futura geração de que eu, com toda essa minha vivência, 69 anos de Cascavel, eu me sinto como um cidadão privilegiado, pois estou numa cidade que eu vi nascer, crescer e se desenvolver, e que hoje é motivo de orgulho e de admiração, não só a todos nós cascavelenses, mas ao Paraná e a toda a grande nação brasileira. É o reflexo da minha vida. Hoje, com 84 anos, eu posso dizer tudo isso que eu vivi em Cascavel intensamente.